Fala pessoal, beleza? Eu sou o Júnior Sartori e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da cultura de feedback dentro das empresas. Bom, aqui, quando a gente começou a EasyDevs, a gente já tinha uma noção sobre a importância de se ter uma cultura de feedback dentro das empresas, né? Isso porque, pelas experiências que a gente tinha passado nas empresas anteriores onde a gente trabalhou, a gente viu os efeitos negativos de não se ter uma cultura de feedback e também os efeitos positivos iniciais de uma cultura de feedback começar a acontecer dentro da empresa, né? Então, a gente já tinha essa noção de como isso era importante dentro de uma empresa. Bom, mas mesmo a gente sabendo da importância dessa cultura de feedback, a gente cometeu alguns erros e dentre eles, assim, o mais básico é o de achar que a gente só precisa falar com as pessoas quando está acontecendo alguma coisa de errado, né? A gente tem essa percepção de que, eu só preciso dar o feedback para a pessoa quando ela está fazendo alguma coisa errada, quando está acontecendo alguma coisa de errado. E isso é algo muito ruim quando a gente está pensando numa cultura de feedback, né? A questão do reconhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro de uma cultura de feedback. Então, reconhecer o trabalho da pessoa, o trabalho bem feito que ela está fazendo, elogiar aquilo que está sendo feito por ela, é essencial quando a gente está falando de uma cultura de feedback. Tá? Então, esse aí foi um dos erros que a gente cometeu muito. E agora entrando um pouquinho na parte de falar sobre como se manter o feedback, né? Como fazer o feedback dentro da empresa, eu vou falar de alguns pontos que são importantes para a gente manter isso. O primeiro deles é a regularidade, né, que tem um pouco até a ver com essa questão, para a gente não cometer esse erro de só falar quando está acontecendo uma coisa de errado. A regularidade é o quê? Você precisa definir datas, né? A gente falar assim, eu vou fazer o feedback uma vez por mês com a minha equipe, vou falar com todo mundo uma vez por mês, fazer um feedback one-on-one. Você precisa definir datas, né? Se fazer o feedback com a equipe, conversar com o pessoal é alguma coisa que faz parte do cotidiano da sua empresa, então defina datas. Isso precisa estar no cronograma da sua empresa. Isso precisa estar no calendário da empresa. Bom, o segundo ponto é a questão do consenso, né? Quando a gente fala de feedback, a gente precisa ter um consenso entre as partes. Então, tanto a pessoa que está dando o feedback quanto quem está recebendo precisa entrar em um comum acordo sobre aquilo que está sendo falado, né? Como a gente costuma dizer aqui na Easy, o feedback precisa ser aceito, né? Então, a gente precisa entrar num acordo sobre os pontos que foram abordados no feedback e sobre aquilo que realmente precisa ser melhorado. E aí uma coisa bem legal da gente falar, que depois eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo, sobre a questão de ter uma cultura horizontal, que é não só a empresa ter a abertura de dar o feedback, né, para os seus colaboradores, mas também de qualquer pessoa poder dar o feedback para a empresa, daquilo que a empresa precisa melhorar, daquilo que ela precisa oferecer para quem trabalha com ela, né? Então essa questão do consenso é muito importante. Um outro ponto é a definição daquilo que precisa ser melhorado, né? Então se a gente está falando que a gente está fazendo um feedback, normalmente a gente faz isso buscando melhorar algum aspecto. Então, tem que ser definido o que a gente quer melhorar, né? Quais são as nossas metas, o que a gente está buscando melhorar. E essa definição tem que ter dos dois lados, né? O que as pessoas envolvidas naquela área, naquele setor da empresa vão precisar fazer para melhorar e o que a empresa precisa contribuir também para que aquilo melhore. E aí vem outro ponto, que é a questão do acompanhamento, né? A gente não pode, se a gente faz um feedback mensal, por exemplo, definir essas metas e aí depois voltar a olhar para elas só dali um mês, né? Porque aí o feedback começa a perder um pouquinho essa questão desse feedback começa a perder um pouquinho do sentido, né? Você só olha para aquilo uma vez por mês e acaba sendo uma coisa que está sendo feita apenas para dizer que está sendo feita, né? Então você precisa acompanhar essas metas, realmente ver se está tendo essa evolução, dar os subsídios necessários para que isso realmente evolua e depois avaliar isso, se realmente houve melhora, para que toda vez que tem o feedback não sejam falados sobre os mesmos problemas, né? Para que a gente consiga acompanhar uma evolução e torne-se um ambiente propício para as pessoas evoluírem. Bom, e voltando um pouquinho numa coisa que eu já falei lá atrás no vídeo, para que tudo isso funcione, né? Para que a gente realmente tenha uma cultura de feedback na empresa que funcione, a gente precisa ter uma cultura horizontal, ou seja, todo mundo dentro da empresa pode dar feedback para todo mundo, né? Então, o estagiário pode dar feedback para o CEO, todo mundo pode participar desse feedback e a gente não precisa esperar até as datas dos feedbacks acontecerem para a gente falar sobre coisas que a gente acha que podem ser feitas de uma forma melhor ou que podem ser mudadas dentro da empresa, né? Quando a gente fala, que nem esses passos que eu falei sobre regularidade, consenso, definição de metas a serem melhoradas, acompanhamento, né, para ter essa sensação de avanço, isso são coisas do feedback de uma forma mais técnica, né? Para a gente ter um feedback pensando em como evoluir pessoas, evoluir áreas da empresa e tornar um ambiente propício para a evolução das pessoas, né? Então isso é pensando
pensando no feedback de uma forma mais técnica, do como se fazer o feedback. Mas quando a gente fala de cultura de feedback, essa questão da cultura horizontal é extremamente importante. É realmente ter uma cultura onde todo mundo pode falar com todo mundo e ter essa mente aberta, né, das pessoas terem essa abertura para falarem umas com as outras. E aquela dica importante, que é clichê, mas a gente tem que ressaltar aqui, que é elogie em público e corrija individualmente, né? Esse corrija, até coloco aqui entre aspas, porque quando a gente fala de corrigir, não é corrigir a pessoa em si, mas sim corrigir uma ação dela que de repente ela não fez da melhor maneira possível, então é sempre corrigir individualmente e elogiar em público. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. A gente vai deixar também um artigo na descrição do vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!